Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho do núcleo e do que tem dentro dele. E a gente vai começar por essas imagens que estão aí na sua tela. Do seu lado esquerdo, a gente tem um tecido, esse mais rosado, que é a foto tirada de um tecido de origem animal. Então aqui a gente tem, olha, essa aqui seria uma célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aqui seria outra célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O que dá para reparar é que, apesar de ser o mesmo tecido, parece que o núcleo dessas células está um pouquinho diferente um do outro, né? A mesma coisa acontece nesse outro material. Esse material é uma foto tirada de um tecido vegetal, também um aumento de mais ou menos 500 vezes. Aqui estaria a parede celular, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E se você comparar os núcleos, parece que os núcleos estão diferentes um do outro, né? O que acontece aqui? A gente, na verdade, sabe que esse material que forma o núcleo é chamado de cromatina. Só que a cromatina, quando a célula vai se dividir, ela vai assumir a forma de cromossomos. Então, cromatina, na verdade, é formada por vários cromossomos. Só que os cromossomos só são possíveis de serem observados quando a célula vai se dividir. Então, essa estrutura só pode ser conhecida quando se entendia que a célula ela tinha algum mecanismo para promover sua divisão. Quando a gente pega um cromossomo e começa a desenrolar o cromossomo, a gente vai ver que, na verdade, ele é formado por filamentos que se enrolaram, que se enrolaram, que se enrolaram, que se enrolaram, e o filamento principal é a molécula de DNA. Então, eu posso ver esta cromatina que forma os cromossomos de várias maneiras, dependendo do grau de organização dessas estruturas. Então, a gente começa pelo DNA ou ADN, que na verdade é a sigla de uma palavra, ácido desoxirribonucleico. Então, DNA, ou em português, ADN. Essa molécula de DNA dentro do núcleo, ela não está dessa forma. Ela se associa a algumas proteínas. Então, imagina que esta molécula de DNA, agora, eu represente por esta linha azul. Esta linha azul, ela está se enrolando em proteínas que são chamadas de histonas, que são essas bolinhas verdes, que é essa parte que nós estamos vendo aqui no esquema. Quando o DNA ele se junta com histonas, ele vai se organizar e formar essa estrutura aqui, olha. Essa estrutura é o cromossomo. O cromossomo, então, ele é formado por uma molécula de DNA, só que ele está associado a essas proteínas. No cromossomo, tem essa região aqui, olha, que está representada em vermelho, que é chamada de centrômero. O centrômero é a única parte do cromossomo que não se duplica. Ou seja, essas perninhas aqui, olha, elas podem se duplicar, que é o que a gente está vendo na figura 4. Eu tenho o centrômero aqui em vermelho, e aí as perninhas agora estão duplicadas. Quando ocorrem essas duplicações, eu consigo evidenciar melhor as cromátides. Então, olha só, essa daqui é uma cromátide, essa daqui é outra cromátide. O que vai acontecer em seguida é que as cromátides, elas vão se enrolar nelas mesmas. Então, é o que a gente está vendo aqui, olha. Como a cromátide ela fica mais enroladinha, eu consigo visualizar melhor o cromossomo na forma de X. Então, essa daqui é uma cromátide, essa daqui é outra cromátide. A gente fala, então, que na figura 3, eu tenho um cromossomo simples e descondensado, porque as cromátides não estão duplicadas. E aqui na figura 5, eu tenho um cromossomo duplicado e condensado, porque as cromátides duplicaram e o material aqui se enrolou mais ainda, ficou mais condensado. A gente diz que na espécie humana, a célula ela é 2N igual a 46.
Para saber disso, a gente faz uma espécie de mapa desses cromossomos que é chamado de cariótipo. Então, eu tenho aqui deste lado um cariótipo humano, onde eu tenho aqui, olha, 23 pares de cromossomos. A gente chama cada par de cromossomos que é semelhante em forma e estrutura de cromossomos homólogos. Então, na célula humana, a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos. Neste caso aqui, olha, no 23º par, eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. Na verdade, o Y é um cromossomo X defeituoso. Isso explica muita coisa. Esse aqui é o cariótipo de uma célula masculina. Desse outro lado, a gente tem o cariótipo de uma célula feminina. Veja, eu tenho 2 cromossomos X que são homólogos e nenhum defeituoso. Portanto, uma célula feminina. Mas o que significa esse negócio de ser 2N igual a 46? Imagina que eu tenha esta célula aqui, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E dentro do núcleo eu tenha 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos simples. Esses cromossomos, a gente vê que eles são cromossomos homólogos. Então, esses dois formam um par de homólogos e esses dois formam um par de homólogos. Então, a gente diz que esta célula é uma célula 2N igual a 4. 2N significa que ela é uma célula diploide, ela tem pares de cromossomos homólogos e o total de cromossomos que ela tem na célula é igual a 4. Imagine essa outra célula aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos, só que nesse caso os cromossomos estão duplicados e condensados. E da mesma maneira, eu tenho aqui, olha, esses dois formam um par, esses dois formam outro par. Então, eu tenho de novo uma célula diploide, com pares de cromossomos homólogos, num total de 4 cromossomos. Se eu tiver uma célula como essa aqui, por exemplo, aqui no núcleo eu tenho 2 cromossomos, só que os dois não formam um par de homólogos. Então, eu digo que essa célula é uma célula N igual a 2. N significa que é uma célula haploide, que não tem os pares de homólogos. E 2 é o total de cromossomos que eu tenho nessa célula. Imagine essa última célula aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos, que não formam pares novamente. Então, eu tenho uma célula N igual a 4. N, célula haploide, um total de 4 cromossomos. Então, é comum nos exercícios, né, ou daqui para frente, eu me referir a células sem precisar desenhar. Então, se eu disser para vocês que uma célula ela é 2N igual a 46, você tem que entender que ela tem um total de 46 cromossomos e esses cromossomos se encontram aos pares. Se eu disser que uma célula ela é 2N igual a 100, ela tem um total de 100 cromossomos dentro do núcleo e que eles formam pares também. Ou que a célula ela é 2N igual a 50, ela tem um total de 50 cromossomos dentro do núcleo, formando 25 pares de homólogos. Se por outro lado eu disser que a célula ela é N igual a 23, significa que ela tem um total de 23 cromossomos, mas são 23, um diferente do outro. Eles não formam pares. A mesma coisa aqui, olha, N igual a 5 e N igual a 25. Esta célula aqui tem um total de 5 cromossomos, essa tem um total de 25. Neste caso aqui, cada cromossomo é diferente um do outro. E por que é importante entender isso? Por causa da perpetuação das espécies. Então, vamos pensar aqui primeiro na espécie humana. Óvulo e espermatozoide, quando se juntam, formam um zigoto. O zigoto ele se divide, forma 2 células, depois forma 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 células. Quando a gente tem mais ou menos 300 células, a gente é um embrião, que vai se instalar na parede do útero e dar origem ao feto. O feto vai se desenvolver, vai nascer, vai dar origem ao adulto. E o adulto é aquele que nos ovários pode produzir óvulos ou nos testículos produz espermatozoides.
Quando a gente estuda o zigoto, a gente vê que ele é 2n igual a 46. Significa o quê? Que dentro do núcleo tem um total de 46 cromossomos formando pares. Quando essa célula vai formar duas novas células, o que acontece? Em algum momento, este núcleo ele se duplica e depois o citoplasma divide. Se o núcleo duplica, significa que o material genético que tinha aqui, ele vai ser igual ao que está aqui. Então, se esta célula ela era 2n igual a 46, cada um desses núcleos vai manter o mesmo número de cromossomos, 2n igual a 46. Cada uma dessas células agora vai fazer a mesma coisa, vai duplicar o núcleo, vai duplicar o núcleo e depois dividir o citoplasma. Se duplica o núcleo, significa que cada núcleo aqui vai ser igual aos núcleos anteriores. Então, cada núcleo vai ser 2n igual a 46. O mesmo acontece aqui, onde cada célula será 2n 46. No embrião também, cada célula será 2n igual a 46. O mesmo acontecendo com o feto e com o adulto. E como os ovários e os testículos pertencem ao corpo do adulto, eles também terão 46 cromossomos. Só que o que acontece? Quando o óvulo e o espermatozoide formam o zigoto, tem que formar uma célula igual a 46. Por causa disso, o óvulo tem que ter 23 e o espermatozoide tem que ter 23. Então, óvulo e espermatozoide são as únicas células do nosso organismo que são células haploides. Todas as outras células são células diploides. Esse processo que faz com que as células elas mantenham sempre o mesmo número de cromossomos é chamado de mitose. E a mitose é responsável pelo crescimento e a regeneração do nosso corpo. Esse processo que acontece nos ovários e nos testículos chama-se meiose. E ele serve para a produção de gametas, ou seja, óvulo e espermatozoide, que garante depois que a gente continue se reproduzindo. Às vezes, acontecem problemas na divisão desses cromossomos, e a gente tem aí anomalias cromossômicas. Então, por exemplo, síndrome de Down. Na síndrome de Down, o que acontece é que, veja, que eu tenho o cariótipo de uma pessoa, que pode ser uma menina ou um menino, e aqui no cromossomo 21, ao invés de ter 2, eu tenho 3. Tanto que a síndrome de Down é conhecida como trissomia do 21, porque tem um cromossomo a mais. Outras síndromes também mostram essas anomalias. Então, por exemplo, síndrome de Klinefelter. A pessoa tem um cromossomo X a mais. Síndrome de Turner, ela tem um cromossomo a menos, né? Então, ela não é nem XX nem XY, ela é X0. E na síndrome de Patau, eu tenho aqui, olha, no cromossomo 13, ao invés de 2, eu tenho 3. De novo, uma trissomia. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me escreva e até a próxima aula.